Vamos lá. Então, a gente vai passar rapidinho aqui, pessoal, pelo caderno de população brasileira 1. Vocês já passaram pelo caderno de população, que foi aquelas teorias demográficas, conceitos demográficos, lá no livro do primeiro ano. E o pessoal que veio de outra escola, com certeza viu também, porque essa é uma prática um ponto certo no primeiro ano, né? Que é uma série muito conceitual, certo? Vou comprar sim, quando eu for em Bananeiras, eu vou fazer a encomenda aí, para trazer para a mundiça todinha aqui. Então, o que é que acontece? Agora a gente vai discutir aqueles aspectos ligados à população, agora dentro do Brasil, apesar de lá a gente já ter falado muito da população brasileira, geralmente os exemplos que nós trabalhamos é dentro da população brasileira. E aí a gente vai começar já falando sobre o crescimento da população do nosso país. Então, crescimento da população brasileira segue aquele processo que nós estudamos de características de país subdesenvolvido, isso aí lá até os anos 70, depois de forma bem até os anos 60, depois de forma bem acelerada, a gente começa a ter um crescimento econômico, a gente começa a ter um avanço na urbanização, resultado da industrialização, certo? E também com o êxodo rural. E aí nós passamos a ter um reflexo disso na população. E a gente entra numa outra fase. Ô, Mova, tem pedindo pra tu aceitar aí, ó. Oi? Tem gente pedindo pra tu aceitar aí. Aceitei aqui. Valeu. Aí olha o que é que acontece. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui do Brasil é o seguinte: o Brasil é um país de grandes diferenças populacionais. O Brasil é um país muito grande, teve processos de crescimento industrial, urbano e econômico diferentes em cada região, e como esses aspectos eles refletem na sociedade, esses aspectos eles refletem nas questões sociais, faz com que nós tenhamos regiões com aspectos demográficos, com aspectos populacionais completamente diferentes. Ok? Vamos lá para alguns exemplos. O índice de desenvolvimento humano lá na região sul do país é um índice de desenvolvimento humano muito bom, certo? Naquela escala do IDH é até um índice que está no nível elevado. Algumas cidades brasileiras, como Porto Alegre, como Curitiba, Florianópolis, certo? São exemplos que você se compara com cidades do hemisfério norte de países desenvolvidos. Mas quando você sai dessa região e vai para o Nordeste e vai para o Norte, e observando a questão do índice de desenvolvimento humano, nós temos cidades que têm um índice de desenvolvimento humano que é comparado com os países pobres da América Latina, de um modo geral, da América Central, por exemplo, com países africanos, certo? Então, os aspectos da nossa população eles são muito diferenciados, como os aspectos econômicos também são, certo? O Brasil ele é um país de vários países, né, diferentes, né, com aspas aí dentro dele, né? São vários Brasis, certo? Então, a outra coisa também que é um ponto aí que ele traz é que diz que a taxa de crescimento da nossa população foi menor nas últimas décadas do século XX. Então, a gente tem um crescimento baixo lá no início, eu vou explicar por quê, depois isso aumenta bastante e depois a gente acaba voltando a ter um crescimento baixo. E aí a gente vai ver os fatores. Então, o Brasil, nós temos 3 fases do crescimento econômico. Perdão, do crescimento populacional. Certo? 3 fases. Primeira fase. A primeira fase, ela é lá do século XIX, da segunda metade do século XIX, é que quando se começa a estudar esses dados, se começa a pesquisar sobre,
As primeiras pesquisas sobre a população brasileira vêm da década de 1870, certo? Então, a nossa primeira fase ela vai dessa década de 1870 até o ano de 1940. Então, tem aí uma fase longa, de 130 anos. Nessa fase, o que é que eu tenho? Eu tenho uma taxa de natalidade alta, mas eu tenho uma taxa de mortalidade também alta. Isso faz com que o crescimento da nossa população ele seja pequeno. Olha a diferença entre os dois, é uma diferença pequena. Porém, os dois são elevados. Era comum nessa época as mulheres terem 6 filhos e morrer 2 ou 3, 10 e morrerem 3 ou 4. Sempre os alunos trazem exemplos de suas bisavós, de suas tataravós, que tiveram dezenas de filhos, dúzias de filhos, mas também a mortalidade era muito elevada, a gente tinha uma qualidade de vida muito ruim, nós não tínhamos rede hospitalar, com exceção de pouquíssimas cidades nessa época, tratamentos médicos, acesso a medicamento, a exames, então, falta de saneamento básico, além da questão da fome, né, da situação de pobreza em que o país ele se encontrava. Então, mesmo tendo uma taxa de natalidade alta, o nosso crescimento ele era lento, porque as taxas de mortalidade, tanto lá na parte de baixo da pirâmide, né, no que diz respeito à mortalidade infantil, por exemplo, era elevado, mas também a expectativa de vida era muito baixa. Então, essa primeira fase é caracterizada por isso. Elevadas taxas de natalidade, elevadas taxas de mortalidade, e isso condiciona o crescimento lento. Mortalidade na parte de baixo da pirâmide alta, como também uma baixa expectativa de vida. Ok? A partir dos anos 40, começa a ter algumas modificações, certo? Em setores que afetam diretamente a mortalidade. Ok? Que setores são esses, professor? Estrutura hospitalar, água encanada, esgoto, saneamento básico de um modo geral, certo? Acesso a tratamento clínico, pré-natal, vacinas, acesso a medicamentos. Todos esses fatores, além de o país começar a melhorar do ponto de vista econômico, esses fatores eles afetam diretamente a mortalidade e faz com que ela comece a cair de forma rápida. Porém, olha o porém, as taxas de natalidade se mantêm elevadas. Então, se antes era assim, como eu falei anteriormente, a taxa de natalidade aqui, a taxa de mortalidade aqui, crescimento, diferença pouca. Quando chego aqui na segunda fase, a mortalidade faz isso, ó, ela cai. Então, olha o tamanho do crescimento. Eu continuo tendo praticamente a mesma quantidade de filhos, o declínio foi muito pequeno, enquanto a taxa de mortalidade ela cai bastante. Isso faz com que a população brasileira comece a ter um crescimento muito acelerado. Começa a ter um crescimento muito acelerado, certo? E na terceira fase, que é dos anos de 1970 até os dias de hoje, a gente começa a ter uma queda nas taxas de natalidade. O que é que fez essas taxas de natalidade caírem? O processo de urbanização, as pessoas vivendo mais nas cidades, a mulher tendo acesso à educação, qualificação e ao mercado de trabalho, o acesso aos métodos contraceptivos, e a soma de tudo isso resulta em planejamento familiar, ok? Então, eu tenho na primeira fase as duas taxas elevadas e um crescimento lento. Na segunda fase, a mortalidade cai e o crescimento se torna acelerado, a nossa população cresce muito. Depois começamos a controlar a natalidade e a população passa a ter tanto natalidade e mortalidade um próximo da outra, porém baixas.
Então, ela vem descendo, ela sai daqui, ó, muito próximo, as duas, o crescimento lento, vem para a segunda fase, que é as duas bem distantes, e depois as duas se juntam de novo aqui embaixo. Então, essa é a transição demográfica brasileira. A gente sai de elevadas taxas para baixas taxas, lá analisando a partir da década de 1870, lá no século XIX. Ok? E hoje, além disso, né, a gente passa por vamos chegar lá ainda. Ok, vamos chegar lá para não misturar aqui as coisas. Aí, ó, o livro trouxe novamente os conceitos, certo? A expectativa de vida, demografia, transição demográfica, taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Tá aí os conceitos aí de lado aí no glossário. Tá aí o Exército de Indústria de Reserva, que é aquela massa de trabalhadores que está à disposição do mercado para aqueles picos que há necessidade de empregos, surgem mais vagas, né? Final de ano, meio do ano no Nordeste, verão, o Exército de Reserva seria a mão de obra disponível para isso aí. Trata-se de um conceito desenvolvido por Marx, certo? Em sua ótica economia política. O conceito diz respeito ao desemprego estrutural, que afeta a economia capitalista, certo? Sendo que o termo de exército refere-se à quantidade de pessoas desempregadas. Esse fato, certo, favorece os baixos salários. Aí tem uma ideia da questão do Marx sobre isso, mas economicamente, não é que esteja errado, aí, o conceito é espetacular. Mas o exército de reserva seria aquele grupo de desempregados que está, claro, à disposição do mercado de trabalho. A crítica do Marx é que o capitalismo mantém isso para manter salários mais baixos. Porque se você tem muitos trabalhadores, você tem muita mão de obra, você acaba diminuindo, provocando um baixo rendimento. Quando a mão de obra ela é escassa, ela acaba se tornando uma mão de obra mais cara. Por isso que vocês estão indo se qualificar, vão para a universidade e vão ser uma mão de obra escassa, mão de obra qualificada, competente, certo? Isso aí vai fazer vocês terem salários mais elevados, né? E aí o que é interessante discutir, a gente já chegou aqui, não, a gente vai ainda para o envelhecimento. Também nessa primeira parte é a densidade demográfica, certo? O que é a densidade demográfica? Densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. É o que nós chamamos de população relativa, que é a relação entre a área e a população. E no Brasil, a densidade demográfica brasileira é relativamente baixa, certo? Ultrapassa aí os 25 habitantes por quilômetro quadrado, em torno de 25, certo? A última relação que nós temos aqui no livro de 2017, ele traz uma população de pouco mais de 208 milhões de habitantes para uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, aí em arredondamento, que nos dava, em 2017, uma população relativa de 24,5 quilômetros quadrados. Perdão, 24,5 habitantes por quilômetro quadrado. Então, em média, o Brasil tem uma densidade demográfica que não é tão elevada. Porém, certo? Essa é a média do país. Essa é a média do país. Certo? Quando você vai para regiões, quando você vai para algumas cidades, você tem números muito elevados, certo? Nas grandes cidades, o contingente é muito grande, é uma concentração de pessoas enorme comparando com outras regiões. Enquanto nós vamos ter regiões, na região amazônica, por exemplo, que a densidade demográfica ela chega a 1 habitante por quilômetro quadrado em algumas áreas, certo? Então, você tem uma densidade bem baixa, certo? Porém, isso acaba sendo reflexo. Para que serve a observação da densidade demográfica? Para a gente observar as áreas do país que mais se desenvolveram e conseguiram, ao longo do tempo, armazenar, ter um maior contingente, armazenar não, que pessoas não são produtos, né? Retira aí essa fala, não foi de propósito, não, foi na busca de uma palavra aqui. Na verdade, conseguiram agrupar um maior número de pessoas, né? Melhor, né, gente? Agrupar, né? Armazenar. Pessoas não são produtos, ok? Peço desculpa aí pela expressão que foi usada. Não é o que eu penso. Então, esse agrupamento maior de pessoas, esse adensamento maior de pessoas, se dá justamente nas áreas onde houve um maior crescimento econômico.
Então, quando você pega um mapa aí de densidade demográfica do Brasil, que está aí na página 791, você vê uma maior concentração na faixa litorânea, que foi a faixa que mais se desenvolveu no país. Quando você vai para a região mais central do país, você vê uma concentração maior nas cidades que tiveram um crescimento econômico maior, o caso de Brasília, por exemplo, das capitais desses estados. Quando você vai para a região norte, são poucos pontos de concentração demográfica, são poucos pontos naquelas regiões que mais se desenvolveram, as capitais desses estados, um destaque para Manaus, no estado do Amazonas. Então, essa contingente, essa concentração de pessoas, ela vai ser resultado do desenvolvimento econômico que cada área teve, ok? Mas, na média, nós temos aí 25 habitantes por quilômetro quadrado, já números aí de 2020, né, em torno disso, certo? Mas nós temos aí um estudo aí feito por regiões, né? Por exemplo, a região norte, ela tem... Não, isso aqui é população absoluta. Eu queria a população relativa das regiões. Não tem não aqui não. Certo? Mas depois a gente acaba vendo aí em outro momento. Ok? Mas vamos lá. E aí, os 5 pontos, aí, os seis pontos a se discutir. Ó, saindo do litoral brasileiro, né, ele coloca aí, certo? Partindo para o interior, as densidades começam a cair, certo? Chegando até, em alguns lugares, a ter 1 ou menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, né? Aí tem as exceções dentro desse espaço do interior, que são justamente as capitais. Ele coloca aí Campo Grande, Mato Grosso, certo? Coloca Cuiabá, coloca Brasília, que fica dentro do estado de Goiás, coloca as capitais da região norte, ou seja, a região centro-oeste e a região norte, a densidade demográfica em média é muito baixa, mas você tem esses pontos, certo? Essas cidades com uma densidade maior, isso aí que estava colocando aqui. Eu queria a densidade demográfica de cada região, eu depois eu passo para vocês pesquisarem aí, ok? Sem ser exercício, só para dar uma olhada para nível de informação. E aí a gente chega, certo? Em uma parte do estudo da população brasileira, inicialmente a gente estudou aqui ainda hoje o crescimento da população, certo? Observando essa discussão de natalidade, de mortalidade, certo? E inclusive uma coisa, abrindo parênteses, que é uma coisa bem séria mesmo, essa questão da natalidade, gente, isso é uma coisa muito séria. As pessoas, elas não devem pular etapas. Existem etapas que criam uma lógica na nossa vida dentro da sociedade em que a gente vive. A busca pelo trabalho, a busca pelo emprego, a busca por capitalização para poder sobreviver. Precisamos de dinheiro, vocês sabem disso. E aí acaba se criando uma escada que segue um pouco da lógica do capital e de quem vive em sociedade, que é educação, certo? Qualificação, que são coisas diferentes. Educação, anos de estudo, nível fundamental, nível médio e tal. Por isso que até o nível médio é chamado de educação básica. Depois eu tenho a qualificação, que aí vai ser cursos técnicos, cursos de nível superiores, cursos de tecnologia, certo? Para daí você entrar no mercado de trabalho, buscar a sua independência financeira. Para daí pensar em reprodução, certo? Isso aí seria uma coisa muito lógica. Se você pula qualquer uma dessas etapas, ou se você altera a sequência, não vai dar certo. Certo? Não tem como você ir trabalhar sem se qualificar, vai se submeter a subempregos, vai se submeter a questões bem complicadas no mercado de trabalho, reproduzir antes de trabalhar, antes de se qualificar. É bem complicado, vai fazer como é que vai se virar? Tá entendendo? Então, assim, tem algumas coisas que acabam sendo uma coisa bem lógica e que às vezes algumas pessoas tentam quebrar essa lógica e não dá muito certo, não. Então fica o meu recado aí
para que vocês se orientem nas paradas aí. E agora a gente vai para o estudo de pirâmide e envelhecimento da população brasileira. Então, as pirâmides, lá na página 792 do livro de vocês, elas mostram justamente o desenvolvimento da população brasileira no que diz respeito à sua composição por sexo, certo? Por gênero e por idade. Então, o que é a pirâmide etária? Revisando lá do primeiro ano, ok? Pirâmide etária é um gráfico que divide uma determinada população entre homens e mulheres, certo? E por idade, ok? Então, gráfico de pirâmides de etária, também chamado de pirâmide de idades, que é a mesma coisa, são sinônimos, etariedade e idade. Então, o Brasil, lá nos anos, no final do século XIX e no início do século XX, até a primeira metade ali, meados dos anos 60, tinha uma pirâmide que se aproximava muito de pirâmides de países subdesenvolvidos. E o Brasil era um país subdesenvolvido à época. Então, não tinha como ser diferente. Que era uma pirâmide com base muito larga, que é a parte de baixo, com base muito larga, porém ela ia estreitando a partir do momento que ela passava pelo corpo da pirâmide e chegava até o topo. Por que a pirâmide tinha essa configuração? É simples e fácil de entender. Se os jovens estão embaixo da pirâmide e a pirâmide a base é muito larga, isso quer dizer que eu tenho muitos jovens. É um gráfico quantitativo, certo? Um gráfico que você vê a quantidade de caras sem poder analisar porcentagem, nada disso. Então você tem os jovens embaixo e você acabava tendo um corpo, um estreitamento no corpo, a parte de baixo onde estão os adultos e no topo onde estão os idosos. Por que acontecia isso? Elevada a taxa de natalidade, por isso eu tinha muitos jovens, e ia diminuindo porque eu tinha mortalidade alta e porque eu tinha expectativa de vida baixa. Então, essa pirâmide era uma pirâmide típica de países pobres, como hoje muitos países aí na África, na América Latina, têm esse tipo de pirâmide ainda. Eles ainda estão evoluindo nesse processo demográfico. Quando o Brasil começa a controlar a sua mortalidade e depois começa a controlar a natalidade, começa a ocorrer uma modificação nas questões ligadas às pirâmides. Por que começa a modificar, professor? Porque a gente começa a ter cada dia menos jovens. Proporcionalmente, o número de jovens vai diminuindo. Em consequência disso, de lado disso, seguindo isso, se eu diminuo o número de jovens, eu tenho uma diminuição, um aumento do número de adultos. Rapidinho aqui. Se eu diminuo os jovens, tecnicamente eu também estou aumentando os adultos e os idosos, porque não é proporcional, não tenho 100% da população dividida ali. Se um grupo começa a diminuir, é claro que outro vai aumentar. Então, eu tenho jovens diminuindo, adultos e idosos aumentando. E aí nós chegamos em 2013 com essa pirâmide que nós temos aí. Olha a primeira faixa lá de 0 a 4 anos, quanto está pequena. A gente começa a ter menos filhos. Só que as pessoas que estavam embaixo começam a passar para a parte de cima porque a mortalidade diminuiu, porque a expectativa de vida aumentou. Então, a gente começa a ter uma uniformização da nossa pirâmide. A previsão para 2040 é esse desenho que está aí, e para 2060 é uma pirâmide com pouquíssimos jovens no país e mais adultos e mais idosos. Então, essa diminuição proporcional de jovens e aumento proporcional de adultos e idosos, damos o nome de envelhecimento. Não é que um país ele tem em sua maioria idosos, ou não é que em sua maioria as pessoas têm mais de 80 anos, não é isso. Envelhecimento é o processo no qual os jovens diminuem dentro daquela população, ok? Proporcionalmente, e os idosos e os adultos, eles começam a aumentar. Cada dia nós temos mais pessoas acima de 60 anos no Brasil, e cada dia nós temos menos pessoas de 0 a 4 anos, certo? Então,
se tem poucos filhos hoje, certo? Isso aí é uma opção, apesar de você ter condições clínicas, médicas, químicas para isso, certo? Além de capacidade intelectual de fazer o planejamento familiar. Porque também não adianta método contraceptivo, método clínico, etc., se você não tem informação para tal, se você não tem educação para tal. O método existe, mas por que usar, por que não ter filhos em determinada época? Isso acaba sendo um fato bem importante, né? E dentro dessa população, a gente observa também uma evolução aí da população economicamente ativa, certo? A população economicamente ativa. O que seria a população economicamente ativa? População economicamente ativa são as pessoas que estão à disposição do mercado de trabalho. E como é que isso, professor, aconteceu no Brasil? Como é que isso acontece no nosso Brasil, no nosso país? A população economicamente ativa, ela segue os desdobramentos da economia, certo? Segue os desdobramentos da nossa economia. Se a economia do país, lá no início do século XX, final do XIX, era um país de economia agroexportadora, isso quer dizer que nós tínhamos uma economia baseada na agricultura, na pecuária, mas voltada para a exportação. É claro que as pessoas que trabalham, em sua maioria, estavam nesse setor, porque era o setor que gerava mais renda, era o setor que gerava mais emprego. Quando nós começamos a modificar o nosso perfil econômico, certo? O que é que a gente tem? A gente tem, certo? A gente tem uma modificação dessa população. A população ela passa a começar a trabalhar na indústria, passa a começar a trabalhar. No começo, tirando aqui o celular, que eu vou tirar uma fotografia aqui da galera que estava hoje na aula. Depois até vou passar para a Merijane aqui, para a Merijane pegar no pé da galera que anda faltando aí, bicho, aula aí. Certo? Aí vamos lá. Então, a população economicamente ativa, ela sofre modificações, certo? Porque a economia começa a mudar, o Brasil passa a ser um país industrial, o comércio cresce muito, então a população começa a migrar do setor primário para o setor secundário para o setor terciário. Então, a população economicamente ativa, as suas modificações, elas são resultados do processo de desenvolvimento econômico. Então, por exemplo, eu tenho aí uma taxa de crescimento, né? Só tem uma taxa de crescimento da população economicamente ativa, certo? No Brasil e no mundo. Eu queria outra tabela, certo? Então, é essa a observação de que é feito sobre essa população economicamente ativa. Aí, para concluir aqui, nós temos o seguinte, é uma observação de que o Brasil começa a ter características, em alguns casos, de países desenvolvidos, certo? No que diz respeito aos aspectos da população, certo? Que aspectos seriam esses? Uma concentração da economia no setor secundário e terciário, uma concentração da população economicamente ativa nesses setores. A gente, aos poucos, começa a reduzir a concentração de renda no Brasil, já foi maior. A questão da alfabetização, mesmo de forma lenta, mas já melhorou muito. O nosso IDH, ele vem tendo um leve aumento a cada ano, tá entendendo? Pelo menos a gente não está caindo, ou se estabiliza, ou aumenta um pouco a cada ano, tá entendendo? Às vezes a galera, tal país ultrapassou o Brasil, mas porque ele teve uma aceleração. Um exemplo, a gente era 8,1 e um país era 7,8, aí depois ele foi para 8,5 e a gente ficou em 8,2. Isso não é para você fazer esse tipo de comparação. O importante é a gente tem que comparar a gente com a gente mesmo. Então a gente cresceu nos últimos tempos. Os últimos 20 anos eles foram muito importantes para esse pequeno desenvolvimento da nossa sociedade. Ainda muito longe das grandes potências desenvolvidas, mas a gente migra para o desenvolvimento. Por isso que o Brasil é considerado um país emergente, é um país rico e com população em desenvolvimento, podendo atingir tal desenvolvimento.
Porém, nós temos ainda os chamados bolsões de pobreza. Nós temos ainda os chamados bolsões de pobreza, né? Aquilo que também a gente estudou lá no primeiro ano, e aí acaba fazendo com que a desigualdade social nessas regiões proporcione alguns fatores que são até visíveis dentro da nossa sociedade, como, por exemplo, o trabalho infantil das famílias que são obrigadas a fazer as crianças trabalharem para complementar a renda familiar. Esse trabalho infantil, às vezes, é discutido numa ótica muito errada. Eu falei isso lá na turma do primeiro ano, quando a gente estava observando o primeiro caderno de população, né, aquele que vocês viram o ano passado, que a população infantil que a gente discute, que a gente combate, que a gente é contra, é aquela que tira crianças da escola, que é aquela que tira crianças do convívio do lar, é aquela que tira as crianças do convívio da família, dos processos culturais que ocorrem nos bairros, nos clubes, nas igrejas, e põe essa criança para trabalhar para poder comer. É esse tipo de trabalho infantil que deve ser combatido, é esse tipo de trabalho infantil que é crime, certo? Certo? Agora a galera fica romantizando o trabalho infantil. Ah, lá nos Estados Unidos, até a filha desse presidente trabalha. Não trabalha, cara, ela tem uma atividade extra, certo? Criança de classe média alta que vai ajudar o pai no comércio, no mercado, no escritório, na empresa do pai, ou que o pai arruma ali um emprego ali numa rede de fast food para trabalhar 1 hora por dia. Isso não é trabalho infantil, não, gente. Não está faltando comida para essa criança, não está faltando afeto, não está faltando carinho, não está faltando a estrutura que ela precisa. Ela vai se ela quiser, tá entendendo? Essa criança, se precisar, tem acompanhamento psicológico. É diferente da criança que está quebrando pedra aqui no interior da Paraíba para ganhar R$ 8 por dia e correr para casa com esse dinheiro para poder ajudar na alimentação dos filhos, ou dos filhos, não, perdão, dos irmãos e dos pais, né, dos outros filhos da família, ou trabalhando no corte da cana lá no interior de São Paulo para ganhar R$ 10 o dia. Esse tipo de trabalho infantil que a gente está falando, que o cara não estuda, que o cara tem problema psicológico, que está submetido à exploração criminosa do tráfico de drogas, está submetido à exploração sexual. Tá entendendo? Isso aí é para ser combatido. Certo? Agora, vocês que têm uma estrutura em casa, de família, que os pais trabalham, que comem todo dia, se é uma atividade extra para vocês fazerem de 1 a 2 horas por dia, faz até bem, certo? Ser mais responsável, adquirir responsabilidades, aprender a trabalhar em grupo, aprender a ser comandado e aprender em algumas horas a comandar também. Isso é importante para o processo de formação cultural e intelectual do jovem, né? Tem inclusive aí o trabalho aprendiz, o menor aprendiz, né? Que é um trabalho regulamentado pela lei brasileira para que crianças aprendam, né, alguns pontos ainda muito jovens, até para ter uma facilidade melhor de entrar no mercado de trabalho depois, certo? Isso aí é bem diferente, né? Agora tem gente que, quando eu era pequeno eu trabalhava e bota o menino ali para quebrar pedra, né? O bichinho só quer passar o dia todo no sol quente, quebrando pedra, enchendo a mão de calo, para ganhar 8 pontos, o povo fica falando. Pô, é diferente, velho. Vamos ser bem realistas sobre as coisas. E aí também nessas regiões mais pobres, a questão do subemprego e do mercado informal, que é muito forte, né? Os subempregos são aqueles empregos abaixo do que a legislação impõe, né? Que diz respeito a direitos econômicos e direitos trabalhistas e sociais, certo? A questão também de um maior índice de crimes de pequeno potencial ofensivo, né? Chamadas delinquências, ok? E também a questão da fome presente nesses espaços, né? Subnutrição, a desnutrição. Então, no Brasil, nós temos essas regiões, o semiárido é um exemplo, áreas amazônicas é outro exemplo, certo? Algumas regiões do Vale do Rio São Francisco são áreas bastante pobres, né? Ainda, né? Aquele Brasil que eu falei lá do início, de que as características de um país desenvolvido, de cidades com IDH elevado, algumas cidades a coisa é bem complicada, ok? Então é isso, gente, né? Em relação a uma revisão rápida sobre população, a gente já chega na parte aí dos exercícios, né? Que depois eu vou
pedir para vocês fazerem, lembrando que o segundo ano me mandou pouco exercício, aí tem a galera que a nota vai baixar por não mandar estes exercícios, ok? Então, parando de